Paz e graça, paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema político do governo 66 da besta, ok? Queridos, a palavra hoje, a mensagem de hoje é de aprendizado, ok? Eu quero falar sobre fé e ação, ação e fé. Ambos andam juntos. A fé e a ação e a fé. Sem obras, digamos assim, não há como alcançar nada. Se você não plantar, você não colhe, ok? Então é necessário ter também, a obra, não para salvação, mas para edificação, ok? Então tem que ter uma ação e tem que ter a fé. Nós vamos falar sobre a ação e a fé, ação e fé, ok? E nesse contexto da história bíblica nós podemos tirar muitos aprendizados sobre ter a ação e a fé e a ação para podermos alcançar, os objetivos diante de Deus, ok? Não adianta nós ter fé no Senhor e não obedecer. Então, de nada adianta ter fé e não dizer, eu creio, mas não toma atitudes e ações, ok? Não adianta ter ações, fazer, produzir sem a fé. Então ambos andam juntos, ok? E com isso eu senti no meu coração a necessidade de fazer esse vídeo para você entender, porque muitas das vezes nós não recebemos, por exemplo, ou não recebemos uma bênção através da oração, ou oramos e não alcançamos, fazemos e não somos abençoados. Então essas duas situações, ou essas duas regras devem andar juntos. Tem que ter a fé e a ação. As coisas de Deus, elas andam juntas. Devemos caminhar para poder alcançar as vitórias do Senhor. E como eu disse, dentro do contexto da história bíblica, nós observamos, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 14, onde o próprio Deus, quando tira o povo lá do Egito e ele sai, o governo do faraó, o rei faraó, libera eles, certo? Então eles vão sair prósperos, abençoados. O rei manda que eles saiam da presença, levem o que eles quiserem, e saem de lá com ouro, prata, abençoados, pela mão de Deus. Eles condoeram seus corações, amoleceram e eles abençoaram, o povo do Egito abençoaram o povo de Israel. E eles saíram de lá com muitas riquezas. Mas quando Israel faz o percurso e está chegando perto ali diante do Mar Vermelho, diz que o coração de Faraó lá tinha se endurecido. E agora ele vai perseguir, não vai deixar o povo sair. Então diz a palavra que o povo de Israel começa a murmurar. E diz até para Moisés, olha, você nos tirou lá do Egito, não tinha túmulo suficiente para nós morrer lá? E agora o rei está vindo sobre nós e vai nos matar com seu exército? Porque estava de frente ao Mar Vermelho. E agora, como é que faz? Não tem para onde nós ir mais. Estavam encurralados, como diz o outro, E segundo a Escritura, então Moisés começa a fazer uma oratória e a falar que Deus vai dar o livramento, que Deus vai guardar. Só que ali na história, meus irmãos, nós observamos que então Moisés começa a orar, começa a clamar a Deus, começa a buscar a Deus. E Deus falou, por que você está clamando a mim? Por que você está orando? Diga ao povo que marche. Daí o Senhor fala, o que você tem na mão? Não tem o cajado? Então Deus deu autoridade. Então na verdade Moisés tinha fé, estava com a fé. Ele falava com o autor e consumador de nossas vidas, da nossa fé, da nossa salvação, que era o Deus Todo-Poderoso. E Deus fala para ele, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. E o Senhor orienta ele ali, sabe? Então, muitas das vezes nós devemos tomar atitudes. Por exemplo, o trabalhar para ser abençoado. Você trabalha e Deus abençoa. Não precisa Deus ficar mandando você trabalhar. Mas muitas das vezes, até mesmo na palavra está escrito. Lá no provérbio diz, olha as formiguinhas e seja sábio. Fala sobre elas. Elas não têm rei, não têm comandante, não têm nada. Contudo, elas trabalham e guardam os seus alimentos.
Deus fala, ensina para nós. Então, a ação, nós sabemos que devemos tomar, então devemos fazer. Não precisa Deus ficar falando para nós. Temos que ter a sabedoria, e temos a sabedoria que nós precisamos nos alimentar, precisamos comer, precisamos se vestir, tomar banho, todas essas coisas. E o próprio Deus lá, já dado a sentença no Jardim do Éden, falou: agora vocês não precisavam fazer isso, né? Trabalhar, isso, aquilo e tal, mas agora, como vocês pecaram, Adão, então agora do suor do seu rosto vocês vão comer, até voltar ao pó. E recebeu a sentença e foram expulsos do paraíso para lavrar a terra. Então Adão agora sabia que não podia ir lá simplesmente só pegar os alimentos e comer, não. Ele tinha que cultivar, plantar e cultivar e depois colher. Então nós sabemos disso. Então Deus fala, né, para nós olhar a formiguinha e ser sábio, né? Que elas não têm rei, não têm governante, contudo elas trabalham e guardam seu alimento para o dia do inverno ou do dia a dia, né? Então, meus irmãos, muitas das vezes cristãos querem que as coisas caiam dos céus. Cristãos querem viver só pela fé. E não é assim que funciona. Também no texto e contexto da história bíblica nós podemos ver lá um texto maravilhoso que está na Escritura. Eu vou deixar para vocês o texto aí, onde fala que os apóstolos, eles tiveram ação, fizeram, né, uma ação diante de uma família. Chamaram eles e falaram para ele: olha, lá tem um menino que está doente, ou endemoniado, na verdade. Lá tem um menino que está endemoniado. E chamaram os apóstolos para orar e expulsar o demônio daquela criança. Então eles tiveram uma ação, eles foram. Eles não ficaram na inércia. Eles agiram e foram, chegaram lá e oraram e tentaram expulsar o demônio daquela criança, mas o demônio não saiu. E eles voltaram-se para Jesus e disseram: mas Senhor, nós fomos lá e nós oramos e nós tentamos expulsar o demônio desse menino e ele não quis sair. E agora? Aí Jesus disse: geração incrédula, até quando sofrereis? Aí Jesus ensina que não é só a ação de ir lá, de falar, de profetizar e expulsar, mas ele disse: olha, a casta desses demônios não sai, a não ser com jejum e oração. Então tinha que ter a ação, o jejum, a oração e a fé. Então, dentro do contexto bíblico e de ensino doutrinário do Senhor Jesus, temos que ter a ação e a fé. A fé e a ação andam juntos, para que nós possamos alcançar os objetivos. E ainda tem um mais, porém, dentro desse contexto e texto. Tudo isso tem que ter a ação e a fé, e também tem que ser a vontade do Senhor. Entendeu? A palavra diz que nós devemos pedir tudo para o Senhor em oração, e Ele fará segundo a minha vontade, que eu quero? Não. Tudo que nós fazemos em oração, pedimos ao Senhor, Ele fará segundo a sua vontade, a vontade dele próprio. Ele sabe o que é bom para nós, Ele sabe o que é bom para você, o que é bom para mim. Mas as regras do contexto bíblico, dos ensinos e doutrina, é bem claras, ensinando a nós que nós devemos caminhar com sabedoria pelo Espírito Santo, discernindo as mensagens e os ensinos. Ter a ação e ter a fé. Ter a fé e ter a ação. Ambos andam juntos. E dentro desse andar junto, tem que estar também prevalecendo a vontade de Deus na nossa vida. Observe você que o apóstolo Paulo, ele sofria de um espinho na carne, e ele orou por 3 vezes ao Senhor, pedindo para que o Senhor tirasse aquele espinho que ele tinha na carne, o qual ele dizia que Satanás lhe esbofeteava a sua cara. O mensageiro de Satanás vinha e esbofeteava a face do apóstolo Paulo. Contudo, Deus não atendeu a oração. Ele orou por 3 vezes e Deus disse assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E diz a palavra que Deus deu aquele espinho na carne de Paulo para que ele não se gloriasse. Então ele tinha aquele espinho, sentia-se até mesmo às vezes
dá para se dizer assim, poxa, Deus não me ouve, né? Então, quantas vezes você não fez isso? Quantas vezes eu não fiz isso? Que as coisas não são respondidas, mas Deus sabe o porquê. Você tem que entender. E já aconteceu comigo isso, Deus não entendeu, mas por que isso? Tanta injustiça que está acontecendo. Eu já orei ao Senhor, já coloquei essa causa na mão do Senhor e nada acontece. E eu orei, esperei e nada aconteceu. Passou tempos e tempos e tempos e não aconteceu. Sabe, irmãos? Então essas coisas acontecem, mas Deus sabe, Deus está no controle de tudo. Muitas das vezes parece que nós estamos perdidos, que nós não estamos sabendo o que fazer, mas Deus sabe o que está fazendo. Confia no Senhor. Por isso que diz no Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É ele que vai fazer, não é você. Você vai apresentar e Deus vai fazer. Tem coisas que você ora, que você apresenta a Deus, é assim, no estalar de dedo, não é assim? Aconteceu comigo muitas coisas, muitas vezes assim aconteceu. Eu orava, acontecia. E teve coisas, por exemplo, eu conto um exemplo, eu tenho um testemunho de cura de pedras no rim. Sofri muitos anos com pedra no rim. Eu punha muitas vezes na urina, quando ia fazer, né, minha necessidade, pedras. Eu tenho pedras aqui guardadas no vidrinho. Eu até fiz um vídeo uma vez mostrando essas pedrinhas. E eu sofria muito, e nessa época eu estava desempregado. Então você vai lá no sistema de saúde do SUS, ou no postinho de saúde, e eles te atendem. Eu vale 24 horas, te dão remédio, você volta para casa, e você vai no postinho, faz exame, e vai rodando, eles colocam você na fila, e você fica. Então eu fiquei sofrendo muitos anos. E eu obreiro, e eu orava, e eu clamava, pedia, Senhor, me cura. Então as pessoas sabiam que eu sofria daquelas dores terríveis, que eu rolava no chão, e eu muitas das vezes recebi orações de pessoas que todo mundo fala, nossa, esse irmão ora, essa irmã ora, e a coisa acontece, sabe? Tem essas coisas, parece que... Então eu nunca fui idólatra desse tipo de coisa, de pastor é isso, pastor é aquilo. Não, são homens de Deus, mulheres de Deus, e quem faz a obra é Deus. É claro que são canais para orar, para profetizar, no sentido de oratórias diante do Senhor, sim. Tanto que a palavra diz que nós devemos orar uns pelos outros. Então, muitas vezes vinha essas pessoas e todo mundo falava, agora o irmão vai ser curado, porque esse irmão, essa irmã começavam até a dar glória, começavam a idolatrar esse tipo de pessoa. E eu respeito, né, o chamado de cada um. Eu recebia a oração e eu esperava que ia ser curado. Eu não tenho fé, ou claro que eu tenho. Então aquela irmã orava por mim e nada acontecia. E eu continuava a sofrer, e eu continuava orando na persistência diante do Senhor, para que Deus me curasse daquela enfermidade ao qual eu sofria muito, e o qual dentro do sistema de saúde eu não recebia, não conseguia a operação, não conseguia. E só você sabe como é que é o sistema do governo, você morre na fila, é assim que funciona. Mas então eu comecei a orar e pedir ao Senhor, Senhor, então abra a porta do emprego, uma multinacional para mim, uma empresa boa, que eu possa ter um plano de saúde bom, então eu posso operar. Eu fiz isso, não tenho vergonha de falar. E o Senhor abriu a porta então, numa multinacional, posso até citar o nome dela aqui, é a Hertz do Brasil, uma multinacional alemã. Ela produz vários itens de braçadeiras, de dobradiças, negócios de móveis. E eu entrei lá então, ganhando um bom salário e plano de saúde top lá em cima. Falei, opa, e eu vou agora, né, conseguir fazer minha operação, porque eu sei que eu tenho um plano de saúde bom. E eu fui lá, entrei naquela empresa, comecei a trabalhar e já aproveitei, comecei a fazer os exames. Eu queria operar e fiz o exame, fiz o segundo exame, e daí já disseram para mim que eu tinha que operar, que eu ia operar, questão assim, rapidinho. Só que daí, no final de todas as contas, estava tudo preparado já. Daí só pediram para mim fazer mais um exame, que era tirar dúvida, que é o tal da orografia venosa. Eles aplicam um líquido na sua veia, então daí está um raio-x, aquele raio-x colorido, onde mostra teu corpo inteirinho, onde se tiver um osso quebrado, onde tiver uma pedra, ele mostra tudo ali, né? Os pontos, se você tiver alguma coisa cravada no teu corpo, o que tiver ele vai aparecer. E eles tiraram aqui da minha parte do tórax para baixo aqui, toda a parte onde ia ser, né, analisada para mim fazer a operação. Era o último exame
dentro daquele mês que eu estava fazendo, para poder ir para a mesa de operação. Então eu fiz a urografia e esperei o resultado, e me chamaram para dar o veredito daquele exame, e eu então seria operado. Uma operação moderna que eles fazem um furo, né? Enviam tipo uma sonda num canudo, e lá eles bombardeiam as pedras no rim e faz a coleta, aspira tudo certinho. Uma operação bem moderna. Bom, já passado tudo isso para mim, fui lá ver aquela situação, se eu ia operar ou não. Quando o médico traz o diagnóstico, traz aquele raio-x, e ele começa a mostrar para mim. Ali parecia todo colorido, as minhas veias, os ossos. Muito legal. 3D mesmo, dá para ver tudo. Ele disse: olha aqui teu rim. Você quer operar do quê? O senhor não tem nada. O seu rim é como de uma criança, novo, zerado. Vai operar do quê? Eu só falei: bom, eu entendi, muito obrigado, doutor. Então não vai precisar operar. Ele falou: não vai precisar operar. O senhor não precisa operar, teu rim é como de uma criança. E eu falei: meu Deus, 5 anos sofrendo, mais de 5 anos, orações e tudo, e eu sempre colocando na mão do Senhor, e agora o senhor me operou. Eu não tenho nada no rim. Sendo que uns meses antes que eu tinha feito outros exames, o médico falou: seu João, o senhor tem tanta pedra no rim. Ele fez uma hipérbole, eu até conto isto. O senhor tem tanta pedra no rim que dá para fazer uma casa, dá para construir um edifício. Brincando, ele fez essa hipérbole brincando, mas fez. Tem muita pedra, o senhor tem que operar mesmo. Então, no diagnóstico antes, eu tinha que operar. Eu vi lá, mostraram lá no raio-x, daquele mais inferior, né, no caso, né? Não é a urografia venosa, mas também aparecia, ele mostrou para mim. De repente agora, eu faço o exame, não tem nada. Então, irmãos, a gente tem coisas que nós não compreendemos Deus. Mas eu orei para curar, Deus não quis me curar. O que aconteceu? Eu orei para Deus me arrumar uma porta do emprego para a gente poder fazer o exame e poder operar. Deus fez. Deus me deu um emprego na multinacional. Você entendeu? Aí agora eu vou lá com todos os recursos que eu tenho, humanamente dizendo, financeiramente agora eu tenho um plano bom, e eu vou lá fazer a operação. Então aí Deus mostra: não, viu, eu te dou um emprego, te curo. Mas é no tempo dele, não é no tempo nosso. Só que eu nunca murmurei, eu nunca blasfemei contra o meu Deus e meu Pai. Eu só falava: tem misericórdia, Senhor. Eu entendo que eu sou pó, eu entendo que eu sou vaso, eu entendo que eu sou carne, eu entendo que eu sou vaso, que eu não posso contender com o meu Criador. Eu entendo isso, sempre entendi. Glórias ao Senhor, pelo entendimento que o Senhor me dá, o temor no meu coração, pelo Espírito Santo. Entendeu? Eu sempre temi. Eu nunca fiquei blasfemando, rateando, reclamando, murmurando, não. Então eu fui alcançado, fui abençoado pelo trabalho, abençoado pelo plano de saúde, abençoado que eu não precisei nem ir lá fazer a operação, e até hoje nunca mais eu tive aquelas dores terríveis de rolar no chão. Nunca mais eu rolei no chão por causa de dor no rim, daquelas pedras que me tiravam a paz. Ok? Então, irmãos, são testemunhos verdadeiros que eu estou passando para vocês. Ação e oração. Eu tive as duas, eu tive ação, oração e o esperar de Deus. E Ele fez no seu tempo. Então, o que eu deixo para vocês é aquilo que o próprio Deus disse para Moisés. Moisés falava face a face com o Senhor. Por que está clamando a mim? Diga ao povo que marcha. Em outras palavras, eu digo a você: tome ações, irmão. Se fica esperando em Deus, não, tem que tomar ação. Temos que ter ação. Não devemos ficar inerte daquilo que nós temos chamado. Se Deus chamou para fazer a obra, vai fazer. Se Deus chamou para fazer isso, aquilo, vai fazendo aquilo que Deus está colocando em tuas mãos. E vá orando. E vá tendo fé no Senhor, crendo nele, que é o tempo dele, no tempo certo. Ele vai fazer. Ok? Não é no teu tempo. Outra coisa, ele vai fazer segundo a vontade dele. Não é segundo a sua vontade. Hoje nós vivemos vivemos muitos tempos que as pessoas acham que Deus é um ser que não é Deus. Até parece que o ser humano que é Deus, e não Deus que é Deus, porque Ele está lá para obedecer e te servir aquilo que você quer. E não é assim que funciona. É o contrário. Ao contrário, diz as Escrituras:
Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que ao seu tempo Ele vai te exaltar, Ele vai te curar, Ele vai te dar aquilo que Ele acha melhor para você. É assim que vai acontecer. Não é o contrário, não. Eu clamo, eu profetizo, eu digo não, ou me dá ou me mata, como diz lá os pessoal da Universal, né? Não, eu profetizo, eu decreto, eu mando. Não é assim. Não é assim nas coisas que você pede. Você pode até decretar certas coisas, como eu expulso os demônios no nome de Jesus e da vontade de Deus. Lembra daqueles homens que foram expulsar os demônios e apanharam dos demônios? Está na Escritura. Eles viam Paulo, viam os apóstolos expulsando os demônios, e eles não eram cristãos, eles não tinham aceitado Jesus, eles não tinham a palavra de Jesus no seu coração. Mas viram que aquilo era interessante, maravilhoso, bonito, expulsar os demônios, eles foram lá expulsar o demônio. O que o demônio fez? Avançou sobre eles, disse: Paulo bem sei quem é Deus, sei quem é Jesus, mas vós quem sois? Vós quem sois? E diz que os demônios, aquele homem endemoniado, avançou sobre eles e deu uma surra, deixou eles até nu. Então, eu não estou falando que como tem uns heréticos que falam que nem expulsa, porque tem aquela campanha da Universal que fala que nem no nome de Jesus tem coisa que funciona. Você tem que ser revoltar. Não é, isso é heresia, isso é pecado, isso é maldição sobre a sua vida. Eu estou dizendo em conceitos de aprendizado, ação e reação e fé e na vontade de Deus. Então você tem texto e contexto para estudar, como eu disse. E coloquei de exemplo aqui que foram expulsar os demônios daquela criança, o demônio não quis sair, que jogava aquela criança no fogo. Aí Jesus disse: geração perversa, irmã, até quando vocês vão sofrer? Jesus ensinou isso e disse mais aos apóstolos: esses demônios não saem a não ser por muito jejum e oração. Então tinha que ter ação, tinha que ter fé. Porque o povo era incrédulo, geração má. Até quando vocês não sofrer? Até quando vocês não vão ter fé? Então tem que ter a fé, tem que ter a ação e a vontade de Deus. É isso que eu estou ensinando para vocês aqui. É um conjunto. É igual eu digo, a fé é crer no Senhor Jesus Cristo. Será salvo tu e tua casa. É uma palavra maravilhosa, sim, mas dentro dessa palavra tem que ter a fé e um monte de requisito para alcançar a eternidade. Tem que aceitar Jesus, tem que se batizar, tem que participar da ceia e viver a vida de um cristão, ser perseguido e odiado até o final, ser fiel até a morte. Aí você receberá a coroa da vida. Você viu que não é só crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo toda a tua casa. Não é só crer. O crer é o princípio, é a base do crer. Quem crer, for batizado, será salvo. Sim, mas ele tem o percurso. Tem que crer, ser batizado e prosseguir na caminhada, obedecendo, vivendo os ensinos, decretos, ser fiel até o final. Aí, passar pelas provações, aí serão salvos, entendeu? E dentro do percurso dessa vida, então, tem altos e baixos, choros e alegrias, ventos, tempestades e bonanças. A paz e há também terror na vida das pessoas durante a caminhada. Como eu sempre te cito e falo sobre Eclesiastes 3, tempos para todas as coisas, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de chorar, tempo de se alegrar, há tempo para tudo. E dentro desse tempo você vai passar por todas essas fases. Seremos provados, seremos purificados. E se passarmos, muitos chamados, poucos escolhidos. Escolhidos são aqueles que passam pela provação, como eu sempre ensino nas palavras que eu trago para você, ok? Força em Cristo Jesus. Carregue isso no teu coração, que eu estou trazendo para você, ok? As bases, para você ter vitória: fé e ação. Amém? Fé e ação. Guardou? Amém? Então é fé e ação. Ação e fé que você vai vencer em nome de Cristo Jesus. Amém? Paz e graça, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Amém?